Olá, hoje nós vamos ter a segunda aula sobre adição com números naturais. Essa aula ela é muito parecida com a aula passada, só que dessa vez nós vamos usar exemplos com números maiores para que vocês fiquem cada vez mais craque nas regras da operação de adição e cada vez mais familiarizados com as situações onde a gente usa a adição, ok? Então, mais uma vez, prestem bastante atenção, que eu acho que vocês vão aproveitar muito. Bom, vamos relembrar então a primeira situação onde a gente usa a adição, né? Que era para juntar quantidades. E vamos ver novamente essa situação agora com outro exemplo. Uma escola tem 158 alunos matriculados no turno da manhã e 144 alunos matriculados no turno da tarde. Quantos alunos matriculados a escola tem ao todo? Ora, o que o problema está me dizendo? É que no turno da manhã a escola tem 158 alunos. Então, como a gente faz sempre para resolver problemas, a gente vai representar essa quantidade. Então, no turno da manhã, a escola tem 158 alunos. Vamos imaginar que aqui nós temos 158 alunos, ok? O que mais que o problema me diz? Que no turno da tarde, ela tem 144 alunos matriculados. Então, vamos representar desse lado a quantidade de alunos do turno da tarde, 144. E o que o problema me pede? Quantos alunos matriculados a escola tem ao todo? Quantos alunos a escola tem no turno da manhã e no turno da tarde, ok? Então, para resolver esse problema, eu tenho que juntar os alunos do turno da manhã, que são 158, com os alunos do turno da tarde, que são 144. E juntar, a gente já sabe que a gente resolve com a operação de adição. Então, 158 mais 144 vão dar 302 alunos. Então, a escola tem ao todo 302 alunos matriculados. Vamos ver agora como é que a gente faz essa conta, novamente usando o ábaco e o cálculo escrito. Então, num primeiro ábaco, eu represento os alunos do turno da manhã, 158 alunos, 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembram disso? 8 pedrinhas no eixo das unidades. 5 dezenas, vão ser 5 pedras no eixo das dezenas. 2, 3, 4, 5 pedras, né? E uma centena, vai ser uma pedrinha lá no eixo das centenas, ok? No segundo ábaco, a gente vai representar os alunos do turno da tarde. Então, são 144 alunos, 4 unidades, 1, 2, 3, 4. 4 dezenas, 1, 2, 3, 4 dezenas. E uma centena, aqui mais uma pedrinha, tá ok? Vamos também fazer a conta, fazer o cálculo escrito. Okay? Então, eu vou colocar aqui 158 mais 144, ok? Lembrando sempre que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Estamos prontos para fazer a nossa conta. Okay? Primeiro, vamos fazer no ábaco. Eu primeiro começo somando as unidades. E eu vou colocar o resultado no primeiro ábaco, no ábaco de cima. Então, eu tenho 8 unidades lá, acrescento mais uma, fico com 9, acrescento mais uma, fico com 10, acrescento mais uma, fico com 11, acrescento mais uma, fico com 12, tá? E vou fazer a mesma coisa no cálculo escrito. 8 mais 4 já sabemos que dá 12, tá? Mas a gente sabe que 12 não pode ficar aí na casa das unidades, nem eu posso ter 12 pedras no eixo das unidades para representar qualquer que seja o número, ok? Então, nós temos que lembrar o quê? Nós temos que lembrar que nosso sistema é desse sistema decimal e que 10 unidades formam uma dezena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar
10 unidades por uma dezena. Então, mando uma pedra de uma dezena para lá e retiro 10 unidades. Assim, eu vou ficar com 2 unidades. A mesma coisa eu vou fazer no cálculo escrito. Vai uma dezena para a coluna das dezenas, para a casa das dezenas, e eu fico com 2 unidades. Agora, vamos fazer o quê? Vamos somar as dezenas. Eu tinha 5 dezenas lá em cima, troquei mais uma, né? Coloquei mais uma, fiquei com 6. Agora vamos somar. 7, 8, 9, 10 dezenas. 10 dezenas. A mesma coisa no cálculo escrito, 10 dezenas. E, mais uma vez, a gente sabe que nós não podemos ter o número 10 na casa das dezenas, nem 10 pedras numa haste do ábaco, ok? Então, como o nosso sistema é decimal, a gente sabe que 10 dezenas forma uma centena. Então, eu vou trocar 10 dezenas por uma centena. Então, mando a pedrinha de centena para lá e retiro as 10 dezenas daqui, fico com 0 dezenas. A mesma coisa no cálculo escrito, eu mando uma centena para a casa das centenas e fico aqui com 0 dezenas, ok? E agora nós vamos somar as centenas. Eu tinha uma, né? Acrescentei mais uma, que eu troquei pelas dezenas, e agora vou somar essa centena aqui da quantidade de alunos do turno da tarde. Isso vai dar 3, ok? Então, eu vou ter o resultado. Faço a mesma coisa no cálculo escrito e o resultado da minha conta é 302, ok? Então, verificamos o resultado do problema que nós acabamos de ver, ok? 302 alunos. Vamos ver agora a segunda situação onde a gente usa a adição, que era a situação de acrescentar uma quantidade a outra. E vamos ver também um novo exemplo. Uma piscina está com 35.750 litros de água, colocando-se outros 14.250 litros, ela ficará cheia. Quantos litros de água cabem nessa piscina? Então vamos ver o que o problema está dizendo para a gente. Eu tenho uma piscina que está com... Aqui está a piscina, né? E ela está com 35.750 litros de água. Vamos representar isso. Está aí a piscina com 35.750 litros de água. Ok? O que o problema diz? Colocando-se outros 14.250 litros, ela vai ficar cheia. Ok? Vamos colocar? Olha, coloquei 14.250 litros, ela ficou cheinha até a borda. Ok? O que o problema quer saber? Quantos litros de água cabem nessa piscina? Ora, pela nossa representação, por isso é que é importante a gente fazer a representação dos dados do problema, né? Fica muito fácil saber quantos litros cabem. Basta pegar os 35.750 litros que a piscina tinha e acrescentar os 14.250 litros. Tá? Se eu fizer isso, a resposta, o resultado vai ser 50.000 litros, ok? Então, a resposta do nosso problema é que cabem na piscina 50.000 litros de água. Agora, vamos ver como é que a gente faz a conta desse problema. Para isso, novamente, nós vamos utilizar o ábaco e o cálculo escrito. No primeiro ábaco, nós vamos representar a quantidade de litros d'água que a piscina tem. Então, a piscina tem 35.750 litros d'água, né? Nesse número, eu tenho 0 unidades, então não preciso colocar nenhuma pedra no eixo das unidades. Eu tenho 5 dezenas, vou colocar 5 pedras no eixo das dezenas. Eu tenho 7 centenas, 7 pedras no eixo das centenas, 5 unidades de milhar, 5 pedras no eixo das unidades de milhar, e 3 dezenas de milhar, 3 pedras no eixo das dezenas de milhar. Ok? No segundo ábaco, eu vou representar a quantidade de água que eu vou acrescentar. Ok? 14.250 litros. Tem 0 unidades, então não vou colocar nada no eixo das unidades.
5 dezenas, coloco 5 pedrinhas, 2 centenas, 2 pedrinhas, 4 unidades de milhar, 4 pedras, e uma dezena de milhar, uma pedra. Vamos também fazer o cálculo escrito. Então, eu vou colocar 35.750 mais 14.250, ok? E agora nós estamos prontos para começar a fazer a nossa conta. A gente começa pelo ábaco e a gente começa somando as unidades. Como eu tenho 0 unidades num ábaco e 0 no outro, a soma dos dois vai ser 0, não sem pedrinha nenhuma. Agora, faço a mesma coisa no cálculo escrito e vamos somar as dezenas. Eu tenho 5 no primeiro ábaco e 5 no segundo. Então, eu vou levar as pedras do segundo para o primeiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei com 10 dezenas. A mesma coisa no cálculo escrito. E nós já sabemos que não podemos ter 10 dezenas na casa das dezenas ou na haste das dezenas. Então, nosso sistema decimal, 10 dezenas equivale a uma centena. Então, nós vamos trocar, tá? 10 dezenas por uma centena. Eu mando uma pedrinha para a casa das centenas e retiro as 10 pedrinhas da casa das dezenas, fico com 0 dezenas. A mesma coisa no cálculo escrito. Mando uma centena para a casa das centenas e fico com 0 dezenas. Agora nós vamos somar as centenas. Eu tinha 7, troquei uma, fiquei com 8, mais uma fico com 9 e mais uma fico com 10. Novamente, faço no cálculo escrito, vou ter também 10 centenas e nós sabemos que 10 centenas equivalem a uma unidade de milhar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar, 10 centenas por uma unidade de milhar. E vamos fazer a mesma coisa no cálculo escrito. Então, a gente manda uma pedrinha de unidade de milhar para o eixo das unidades de milhar e retira as pedras, as 10 centenas do eixo das centenas. No cálculo escrito, vai uma unidade de milhar para a coluna das unidades de milhar e a gente fica com 0 centenas, ok? O que nós vamos fazer agora? Somar as unidades de milhar. A gente tinha 5 pedrinhas, ganhamos mais uma, né? Então, ficamos com 6, mais uma 7, mais uma 8, mais uma 9, mais uma 10. Ficamos com 10 unidades de milhar. Mesma coisa no cálculo escrito e, mais uma vez, 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar as 10 unidades de milhar por uma dezena de milhar. Nós ficamos com 0 unidades de milhar. A mesma coisa no cálculo escrito, vai uma dezena de milhar para a casa das dezenas de milhar e a gente fica com 0 unidades de milhar. E, por fim, a gente soma as dezenas de milhar. Nós tínhamos 3, trocamos uma, ficamos com 4, com mais uma 5. Ficamos com 5 dezenas de milhar. No cálculo escrito também. Então, o resultado é 50.000 litros de água que cabem na nossa piscina, ok? Bom, gente, nessa aula nós vimos novamente as situações onde a gente usa a operação de adição, ok? E treinamos mais uma vez as regras de cálculo da adição. Espero que vocês tenham entendido e tenham aproveitado bastante. Na próxima aula, nós vamos ver as propriedades da adição e vamos fazer exercícios com essas propriedades, ok? Até lá!